Quando procurar um psicólogo ou um psiquiatra? E o que esperar no pós-pandemia? O Brasil está preparado para enfrentar os desafios com relação à saúde mental? E as pessoas que foram impedidas de velar os seus mortos? Como superar essa dor? Suicídio de adolescentes e a síndrome da gaiola têm preocupado os especialistas. Será que a saúde de nossas crianças e adolescentes está sendo negligenciada? E o que pensar da cultura do cancelamento, que em alguns casos leva a um verdadeiro linchamento virtual? Quantas horas você investe ou desperdiça nas redes sociais? Como saber se estamos com dependência tecnológica? Quem vai trazer luz a essas e outras questões ligadas à saúde mental é a minha convidada, Bernadette Freire Campos. Ela que possui mais de 30 anos na prática da psicologia clínica. Assista agora trechos da entrevista e logo em seguida confira a íntegra de mais uma edição do Bate-Papo com Cristina Gomes. Mas remédio nenhum ensina a pessoa a viver. É permitido que no luto você se desespere, que você demonstre a sua emoção, né? Hoje é tão impactante a coisa que a pessoa nem demonstra, ela fica passada, fora do ar. Não é preciso esperar complicar, não é bom que complique. Assim como uma saúde física, você não deve esperar ficar toda complicada para ir ao médico, e num psicólogo também, não está dormindo, está tendo pânico, ansiedade, está sentindo aquela angústia, aquele mal-estar, vai procurar, porque senão baixa a sua imunidade e você fica mais predisposto também ao próprio vírus. Como assim? Você está numa pandemia, morrendo seu avô, sua avó, você não pode visitá-los, né, mais. E aí nós vamos brincar de casinha, todo mundo em casa? Não dá, porque estamos todos no modo luta ou fuga. E esse modo adoece todo mundo. Então não tem um culpado. Se não tem nessa pandemia, é culpado. Todos somos vítimas. Bernadette, seja bem-vinda no Bate-Papo com Cristina Gomes. Bernadette, eu estou muito feliz que essa entrevista está sendo realizada justamente no mês de agosto, quando se comemora o Dia do Psicólogo. Olha que maravilha! E essa data, ela já está ficando quase chegando à meia-idade. 57 anos da psicologia, reconhecida no Brasil, porque ela existe há muito tempo, mas reconhecida como ciência e profissão faz 57 anos. E um agradecimento, e um agradecimento inicial já, Bernadette, porque os psicólogos têm sido fundamentais nesse quadro pandêmico, né? E vão ser mais essenciais ainda no pós-pandemia. Exatamente, né? Mas durante a pandemia, que a gente ainda nem sabe quando vai terminar, se fala, o mundo inteiro está ainda inseguro quanto ao fim dessa pandemia, a vinda de novas variantes, né? Variáveis de toda a natureza aparecendo. Ainda, na verdade, eu me preocupo um pouco com esse pós. Parece que a gente está meio que forçando um pouco o pós antes de terminar, porque parece que há uma exaustão, Cristina. As pessoas não estão aguentando mais. 2 anos fora da escola, trabalho, teletrabalho, né? Essa dificuldade toda de lidar com as tecnologias, que dá um baile na gente, até mesmo os mais jovens, eles não gostam de ficar conectado para fins de escola, para fins úteis, eles gostavam da tecnologia para lazer, de repente virou uma ferramenta de estudo. E aí, para minha surpresa, eu vi muitos adolescentes não gostando de estudar pela via tecnológica. Isso não é surpreendente? A gente pensou que essa geração ia amar não ir para a escola, né? Uma das coisas que eu observei aqui no meu consultório, porque eu atendo adolescentes, é justamente como que eles sentiram falta da escola, do presencial, do amigo, do estar junto,
sabe, da presença física mesmo de outras pessoas. E no começo a gente pensou que não ia ser assim, né? Que eles iam gostar de ficar sem ir para a escola, né? Mas hoje não, hoje a gente vê que não foi bem assim, né? Bernadette, eu quero fazer uma pergunta básica para você, porque confunde mesmo. Quando eu devo procurar um psicólogo e quando eu devo procurar um psiquiatra? E na questão do psiquiatra, se existe ainda aquele preconceito. Você fala, nossa, eu estou fazendo um tratamento com um psiquiatra. A pessoa já olha você assim, né? Fala assim, não, ela deve estar doida, coitada, né? Me fala isso, Bernadette. Como que acontece a diferença desses profissionais? Olha, na verdade, eles são profissionais afins. Hoje, mais do que nunca, eles estão atrelados e deveria trabalhar em parceria, um psicólogo, um psiquiatra, e de preferência até trocar ideias a respeito do mesmo paciente, que isso seria ideal. Mas não é em todo caso que precisa de ambos. Por exemplo, no caso da psicologia, o profissional da psicologia estudou 5 anos de comportamento humano, para entender o funcionamento da mente, como a pessoa se comporta em sociedade, nas suas relações, né? Então, o psicólogo, ele tem algumas linhas de atendimento, de terapia, que ele vai escolher para adequar para aquele paciente. Tem profissionais hoje que é formado em várias linhas e pode adequar a cada paciente que vier. Já o psiquiatra, ele é um profissional médico. Ele forma primeiro médico, depois ele estuda psiquiatria, faz uma pós-graduação em psiquiatria, e aí ele passa a medicar a pessoa, porque ele vai mais nessa linha orgânica de algum distúrbio mental, genético, algum problema químico, cerebral, que ele pode medicar, e que só a terapia, através de técnicas comportamentais, através de orientação, não daria conta. Mas remédio nenhum ensina a pessoa a viver. Então, um psiquiatra pode ajudar a pessoa, fornecer um medicamento que ajuda a pessoa produzir aquela substância, por exemplo, no caso da depressão, produzir a alegria que ela não consegue produzir naturalmente, aí faz isso de maneira química, e aí ele vai no psicólogo para poder aprender a lidar com aquela questão que deprimiu ele. Porque a depressão, ela tem causas endógenas e exógenas. Ou seja, endógenas do próprio indivíduo. Ele tem uma característica genética. Ele tem uma predisposição genética para a depressão, né? E exógena é produzida pelo meio. Então, por exemplo, agora, não é à toa que aumentou enormemente a depressão na pandemia, porque são causas exógenas, externas. A gente estava, todo mundo feliz da vida, estava à toa na vida, né? E a pandemia nos chamou. E aí pegou a gente de calça curta. Ninguém pensava viver esse tipo de coisa. Então, muita gente entrou, que tinha predisposição para depressão, acabou sendo um gatilho para depressão. Por quê? Porque você alterou toda a sua rotina de vida, ficou em casa, começou a trabalhar por via online, estudar por via online, tudo por via online, o isolamento social, não tem amigos para conviver, não podia ver os parentes, afastado dos avós, dos amigos, de todas as pessoas. E aí, quem tem uma predisposição para depressão, esse foi mais que um gatilho para poder eclodir. E quem não tinha, ficou deprimido por causa dessa situação que a gente, causa externa, né? Essa situação que a gente foi colocado, sem querer, e ainda com medo, com insegurança, com um monte de coisa. Então, na verdade, a saúde mental hoje é a preocupação número 1. Nós falamos que a gente tem a pandemia mental. Bernadette, uma preocupação que surgiu com a pandemia é o fato das pessoas serem impedidas de despedir dos seus mortos, né? Por conta da Covid.
o velório. Eu gostaria que você falasse quais as consequências disso, porque o velório tem um papel psicológico, né? Quais as consequências disso e a pessoa, se esse sofrimento não é maior e como a pessoa pode vencer essa dor da perda com essa nova situação de não poder despedir do seu ente querido. Então, a pandemia trouxe uma série de lutos, perda também da liberdade, perda dessa convivência social, a perda de todas as coisas que a pandemia envolveu, né? Da convivência com amigos, com os próprios parentes, e depois, finalmente, a ausência física, né, da pessoa, e às vezes uma, duas ou três pessoas da mesma família. Eu conheci uma família que 4 pessoas morreram, né? E aí é uma coisa inédita, o luto, ele é vivido de uma forma espantosa agora, porque esse parente, conforme a época, o dia, no período que ele faleceu, se for dentro do quadro de Covid, ele não pode nem ser velado. E se pode ser velado, que ficou mais tempo, é muito rápido, só os parentes ali. Então, realmente, é algo muito novo. E quando a gente passa por uma coisa tão espantosa, ninguém está sabendo como vivenciar o luto dessa forma, porque é novo. Antes a gente tinha milhões de pessoas no velório de um conhecido, né? E todo mundo ali dando apoio. Hoje você não pode nem falar tchau para a pessoa, para o seu ente querido, nem dizer adeus, né? E isso é muito, muito triste. A gente está vendo e que está sendo produzido algum problema, algum transtorno para vir pós-pandemia mesmo. Porque agora, no momento, a gente vê que o luto tem ele não está sendo vivenciado da forma como era naturalmente, porque existe uma cultura do luto, do tipo assim, tem que chorar, tem que se descabelar, enfim, é permitido que no luto você se desespere, que você demonstre a sua emoção, né? Hoje é tão impactante a coisa que a pessoa nem demonstra, ela fica passada, fora do ar, ou então foi vivenciando esse luto pouco a pouco, com essas perdas, com essa possibilidade de perda, porque ninguém vai lá e morre no dia seguinte, fica lá, vai morrendo devagarinho e tal, né? Então, realmente, muito difícil. E como sair disso, nós estamos aprendendo juntos, todo mundo, né? Eu acho que as pessoas estão buscando nos seus entes queridos que ficam em casa o apoio, porque o luto também é coletivo, nós estamos vivendo um luto coletivo, né? Então ninguém precisa dizer eu sinto muito, porque nós sabemos que todos sentimos muito, porque esse luto coletivo, um dia é seu vizinho, amanhã pode ser você, né? E um dia a gente perde um parente, no outro dia o seu vizinho perde, enfim, nós estamos todos no mesmo barco. Eu acredito até que o luto vai ser redefinido a partir de agora. Talvez a gente dê uma nova visão. Por exemplo, eu perdi meu sobrinho há 2 meses. A gente vivenciou o luto só em família. E quando eu cheguei em casa, eu falei, olha, eu acho que eu quero viver o luto dessa forma, só em família. Eu gostei de viver só em família, embora foi a minha estreia no luto. Eu achei que eu pude chorar, eu pude mostrar minhas emoções de uma forma menos preocupada com os outros que estavam ali, né? Mas isso é como eu me senti. Como eu disse, tem uma cultura do luto. Tem gente que pode falar, ai, que horror, eu não, eu gostaria que tivesse muitas pessoas ali. Então, vê como até essa cultura do luto, tudo redondinho, que tem que passar por fases, não sei o que e tal, vai ser modificada, está sendo modificada. Então, como ninguém entende muito dessa doença, ninguém também está sabendo como lidar com essa avalanche de luto que a gente está tendo, né? Não é o luto da morte apenas, são perdas e mais perdas financeiras, perdas de toda a natureza, né? E Bernadette, com a pandemia, as pessoas tomaram mais consciência que é preciso ficar atenta e cuidar da saúde mental, porque antes parece que, eu não sei se existe ainda resistência, mas parece que ou as pessoas acham que vão se resolver sozinhas, ou as pessoas deixam agravar o quadro demais.
A pandemia trouxe algum ensinamento nesse aspecto? Eu vi que muita gente procurou sim, porque começou a perceber o pânico, a ansiedade, que foi desencadeado por essa solidão dentro da casa, né? Porque home office, crianças em casa para estudar, lá no início sem empregada, todo mundo tentando conviver em família, fazer as coisas ali em grupo, foi muito desorganizado e desorientou a cabeça de muita gente. Quem pôde, não teve dúvida, correu para os consultórios. E no início eu tive que atender online, né? Porque a demanda por online foi mundial, Cristina. A gente tem, eu e minha filha, nós temos hoje clientes de várias partes do mundo, porque abriu essa terapia online e gente que mudou daqui de Campo Grande, que mudou para fora do país, passou a conectar com a gente durante a pandemia, fazer terapia online, né? Então, aumentou sim a consciência, já vinha aumentando, né? A psicologia vem ganhando essa consciência boa, né? Todo mundo deveria fazer terapia, e não é porque tem problema, é para evitar problema. A psicoterapia também é para a pessoa se autoconhecer e ela ficar mais forte, mais resiliente, para enfrentar tudo isso. Porque, na verdade, não é preciso esperar complicar, não é bom que complique. Assim como uma saúde física, você não deve esperar ficar toda complicada para ir ao médico. E num psicólogo também, não está dormindo, está tendo pânico, ansiedade, está sentindo aquela angústia, aquele mal-estar, vai procurar, porque senão baixa a sua imunidade e você fica mais predisposto também ao próprio vírus, ele não é um vírus que ataca só o corpo, é um corpo que está com a mente desorientada, vai ficar com o seu sistema imunológico baixo e vai ser mais vulnerável, né, a esse tipo de doença. Bernadette, você me disse que trabalha com adolescentes, é isso? Isso também, com todas as idades e adolescentes também. E me diz uma coisa, está havendo uma preocupação dos especialistas com relação ao suicídio de adolescentes e também uma síndrome da gaiola, denominaram dessa forma, que é o medo de sair de casa, né? Isso com as crianças e com os adolescentes. Na sua opinião, a saúde dos adolescentes, a saúde mental dos adolescentes e das crianças vem sendo negligenciada, não estão levando a sério, não estão prestando atenção da maneira que devia prestar, principalmente nesse período da pandemia? Eu não diria que negligenciada, porque os pais também são gente, e os pais também estão passando por esse momento que eles não sabem, nunca eles se viram dentro de uma casa com os filhos ali, com o marido, com a esposa e todo mundo junto, sem aquela folga, aquele descanso. Na verdade, o que nunca os pais podiam pensar é que eles iam ter que trabalhar junto com os filhos ali dentro da casa, da forma como está acontecendo. Isso acabou gerando um estresse tão grande que aumentou não só os problemas com as crianças e os adolescentes, mas os próprios pais estão desgastados, estão com tudo nas costas, porque antes eles levavam para a professora, para a psicóloga. Hoje tem pais que querem trazer para a psicóloga. Eu tenho vários adolescentes online, porque alguns pais têm medo de trazer na terapia, mas online eu tenho alguns e que os pais estão preocupados sim por conta dessa questão que você falou aí. Estão no quarto, estão dependentes do celular, não dormem direito, não conseguem acompanhar a aula, não gostaram dessa parte da escola online, né? Então, eu diria que os pais não estão negligentes, eles estão confusos, não sabem o que fazer. Mas aqueles que percebem até pensamento suicida e tal, eles procuram sim, estão procurando, até porque tem mais tempo para pensar nisso. Mas o que aumentou e afetou os adolescentes também, Cristina, é a violência doméstica. Sabe, cala a boca aí, sua besta, eu estou trabalhando, você não sei o quê. E essa irritabilidade simples do dia a dia, tal, que fala uma
Porque a comunicação dentro de casa é bem assim, fica quieto, cala a boca, não sei o que e tal, né? Porque há uma irritabilidade, está todo mundo confinado. Se até animal confinado fica irritado, por que não o ser humano, né? Então eu diria que as crianças e adolescentes, elas são vulneráveis ao tipo de reação que esses pais têm. Se esses pais têm equilíbrio, conseguem, gente, nós vamos parar, cada um faz aqui, enfim, coloca uma ordem lá na casa e não coloca tanto pânico, a forma como os pais estão lidando com a pandemia, como eles estão lidando com esse momento de todo mundo junto, é que vai definir se vai causar um transtorno mais grave ou não. Porque, na verdade, a gente deveria usar esse momento para uma convivência maior. Lá no começo foi romantizado, vamos arrumar o guarda-roupa, vamos ler um livro, vamos fazer quebra-cabeça com os filhos, não sei o quê. Não é tão romântico, como assim? Você está numa pandemia, morrendo seu avô, sua avó, você não pode visitá-los, né, mais, e aí nós vamos brincar de casinha, todo mundo em casa? Não dá, porque estamos todos no modo luta ou fuga, e esse modo adoece todo mundo. Então não tem um culpado. Se não tem nessa pandemia, é culpado. Todos somos vítimas, né? E os pais fazem o melhor que podem. Eles podem e querem fazer o melhor que podem pelos filhos, mas às vezes eles próprios estão esgotados também, né? Então eu diria que as crianças e adolescentes, sim, eles sofrem muito mais pela forma como os pais reagem. Porque o estresse não está na situação em si, o estresse está na forma como nós lidamos com as situações, né? Então, tem família que lida com pânico total, e tem família que lida de uma forma mais leve, olha, isso não dura para sempre, vai passar, papai e mamãe está aqui, não sabemos o que é isso, não precisa mentir. Olha, nós também é novo isso para a gente, nós também não sabemos como agir. Mas a gente espera que no futuro a gente lembre disso de uma forma tranquila e não com pânico e que gere mais problemas para o futuro. Vamos viver o aqui e agora, né? De uma forma melhor possível. Quando os pais conseguem fazer isso, aí está tudo bem. Mesmo quando não está tudo bem, mesmo quando você perde as pessoas, os entes queridos, como os avós, que foi o caso de muitos adolescentes e crianças que a gente viu aqui. Eu atendi uma criança pequena que perdeu o vovô, ele ficou muito chateado com isso, porque ele vivia com o avô. E aí os pais, às vezes, não sabem, apesar da gente estar vivendo um momento tão instrutivo, que tem informação para todo lado, disseram para a criança que o vovô Deus levou o vovô. Ele foi morar com Deus. E a criança ficou meio com raiva de Deus, né? Como assim? Para que Deus precisa do meu avô? Né? Eu quero meu avô aqui comigo. Então, às vezes, até falar que vai morar com Deus pode dar um efeito ruim para a criança. Virou uma estrelinha. Que estrela? Como assim? É difícil para entender, sabe? Então, como falar do luto para a criança? Olha, o vovô morreu. Né? Ele sabe que morre um passarinho, que morre, né? Não é à toa que quando morre um animal, a gente pode aproveitar para ensinar o que é a morte. Porque quando morreu o vovô, todo mundo vai saber, e as crianças vão saber que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o animal, né? Então, é bem complicado, criança e adolescente, mas eles estão sendo atendidos, sim. Vejo que há, sim, uma consciência da família, mas às vezes não tem dinheiro. Então, agora, por exemplo, é até bom falar, tem um guia de saúde mental pós-pandemia aqui no Brasil. Se colocar guia de saúde mental pós-pandemia, bem simples, explicando, falando o que está acontecendo, né? Só dar um Google, um guia de saúde mental pós-pandemia, porque nunca como agora a saúde mental foi tão importante, né? Até a OMS, ela falou uma frase assim, o Tedros, ele disse assim, não há saúde sem saúde mental. Então, eles reconheceram que, mais uma vez, no Brasil e no mundo, a saúde mental
foi negligenciada pelos governos. 2% só do valor financeiro é destinado à saúde mental, né? E agora, mais do que nunca, vai precisar destinar um valor maior no pós-pandemia. E eles estão preocupados que a quarta onda é isso, é o pós-pandemia, né? Transtorno pós-traumático, sabe aquele transtorno de guerra? Que a pessoa lembra do que aconteceu e que o amigo foi explodido ali do lado dele, que levou uma granada e tal. Nós teremos, em breve, um pós-pandemia desse tipo. As pessoas vão ter pesadelos e lembrar do que aconteceu, dos parentes que morreram. Por que não estão tendo agora? Porque agora estamos no modo também luta ou fuga, porque eu posso ser o próximo. Então, a gente está em alerta. A hora que acalmar, que passar e falar acabou a pandemia, aí o pânico para voltar para o trabalho já está acontecendo. Eu já recebi gente aqui que não quer mais voltar para a escola, nem para o trabalho presencial, porque está com pânico, está com medo de pegar a doença, medo de sair para a festa, medo de ir para o casamento, medo de gente que está sem máscara por perto. Olha, o medo está muito grande e as pessoas estão muito panicadas, né? E essa possibilidade de volta ao normal está assustando muita gente. Esse cenário pós-pandemia, o nosso país está preparado para isso ou está se preparando para esse cenário? Então, o nosso país e o mundo têm demonstrado uma preocupação através de pequenas ações, mas agora vai ter que ter planos de governos mesmo para poder sanar, porque psicólogo particular não vai dar conta disso. Agora a questão é coletiva. Nós estamos dentro de um boom coletivo, de uma catástrofe a nível mundial, né? E não estamos vendo um problema de saúde mental somente na população, nós estamos vendo um problema de saúde mental também nos nossos gestores maiores, os líderes maiores do mundo. Vamos falar do mundo para não ter polêmica, né? Os líderes do mundo, quando eu elenco como psicóloga, cada um deles, eu não consigo eleger nenhum como referência de saúde mental, nenhum. E isso é muito preocupante, porque é como se não bastasse a gente ter uma família que tem pai e mãe confinado dentro de casa, com uma coisa incerta, sem saber se vai morrer ou não, sem trabalho, sem nada, ainda a gente não tem governantes no mundo inteiro unidos em prol, né? A pandemia, para mim, ela foi uma decepção em termos de como os governantes do mundo lidaram com isso. Como isso foi a coisa mais decepcionante para mim. Eu não sei, eu acho que se eu tiver um trauma pós-pandemia, vai ser esse. Eu não vi ninguém que foi conforto, não vi alguém fazer um discurso a nível mundial e fala calma, a paz, vocês vão... Não vi nada disso. Só vi gente brigando, polarizando, fazendo coisas que acabou deixando a população, o povo, amíngua, né? Então, a saúde mental é um problema, digamos assim, de nível mundial, e eu acho que precisava pegar esses líderes, fazer um congresso fechado e falar, vamos tomar juízo todo mundo e ver como que vocês vão apoiar e dar conforto, paz para a população, ao invés de ficar se esgalfinhando uns aos outros, né? Então, eu vejo que nós estamos um pouco desamparados também nesse quesito para receber uma pandemia. O que se esperava de uma pandemia? Que a gente tivesse líderes que confortasse a gente, não que assustasse a gente, né? E hoje parece que quem assusta mais ganha mais Ibope, né? Não sei se todo mundo vê assim, mas eu tenho visto que é lógico que precisa orientar. Mas eu senti falta, por exemplo, Cristina, de campanhas decentes de, olha, para a saúde mental, fiquem tranquilos, nada dura para sempre, calma, vai fazendo o seu trabalho em casa, o governo está te ajudando, ou você pode encontrar apoio em outro lugar, já que você não pode ir para a igreja, né? Vai meditar, vai fazer o que dá em casa. Não teve ninguém apresentando algum conforto, sabe?
Então, essa saúde coletiva está comprometida. E por esse motivo que psicólogos individuais, particulares como a gente, é para quem pode, né? Mas eu vejo uma necessidade, inclusive, de voluntários psicólogos na pós-pandemia. Eu vou trabalhar como voluntário em algum projeto pós-pandemia, porque eu acho que não pode ficar só no consultório. Eu não sei ainda se vai existir, quem inventou, se eu vou ter que inventar, mas eu sei que precisa fazer isso, porque não dá para a gente fazer isso só particular. É uma coisa muito maior, né? A gente precisa de solidariedade e precisa de todo mundo, não é só psicólogo, não. Todas as pessoas que têm um pouco mais de resiliência, um pouco mais de vontade, um pouco mais sobreviveu a isso, não teve perda, saiu ileso disso, tem mais que obrigação de ajudar, tem o dever de ajudar. O medo, a insegurança, a agressividade, ela não fica só em quatro paredes, ela explode no trânsito e explode também nas redes sociais. Então, a gente está vendo assim uma agressividade, a cultura do ódio cada vez mais forte. E eu quero saber de você o seguinte, sobre a cultura do cancelamento, que às vezes parece até um linchamento virtual. Como que você está vendo isso hoje? Então, a cultura do cancelamento eu vejo como se fosse a praça pública de antigamente. A praça pública de antigamente agora é a internet. Agora você taca pedra virtual, você esfaqueia virtualmente, você fala, destrói a vida da pessoa virtualmente. Porque é interessante observar essa cultura do cancelamento. Essa palavra foi inventada porque não tinha, né? Por exemplo, se você falou alguma coisa que alguém não gostou, que não gostaram, e você é uma empresária, eles desmonetizam você, eles acabam com a sua moral, eles cancelam, pede para muita gente cancelar você em termos de páginas sociais. Precisa destruir, banir a pessoa do pedaço, ele tem que ser punido de todas as formas. Nunca se viu isso nem na praça pública, porque é uma coisa horrível o que acontece. Então, esse cancelamento, que também acontece um assassinato de reputação. Imagina se você fala uma coisa sem querer e alguém fala que você não presta, que você não sei o quê, não prestigia mais ela, não vai mais lá no consultório daquela psicóloga, porque ela falou isso, porque ela é aquilo, porque é aquilo outro. Gente, ninguém tem o direito de julgar, e ainda sem saber, por causa de alguma coisa que você colocou no Twitter, que nem pode pôr um texto inteiro. Como que você vai se expressar de uma forma correta, né, ali, e ser julgado, linchado e banido da sociedade? Então, essa cultura do cancelamento, ela precisa ser corrigida de uma forma com campanhas também. Eu não acho que a punição é o caminho. A gente está regredindo a idade da pedra, tudo é com punição, parece que as pessoas estão maldosas, vamos cancelar, vamos fazer. Tem uma palavra, que é uma palavra alemã, que significa você vir com a desgraça alheia. Schadenfreude, eu não sei como é que diz, porque é alemão, né? A palavra em alemão, você colocar que você sente prazer com a desgraça alheia. E aí, nós estamos vivendo essa era de sentir prazer com a desgraça alheia. E tipo assim, bem feito, quem mandou, agora que se dane, que morra, que não sei o quê, quem mandou, porque é do partido diferente e tal, e tudo, né? Então, olha, é muito grave o que a gente está vivendo. Sentir prazer com a desgraça alheia, comemorar a morte de alguém, torcer para que alguém morra, nem que seja meu maior inimigo, eu não posso torcer para que alguém morra. Porque quem deseja a morte do outro, para mim, já está morto por dentro. Porque é alguém que não é capaz de dissociar. Nessa cultura do cancelamento, é projetar no outro a maldade. A maldade está sempre no outro e a bondade está comigo. Ó, que beleza, eu sou linda, maravilhosa, você que é amar. É lastimável que a gente consiga ter uma cultura de cancelamento fazendo isso com as pessoas, sabe? E por qualquer besteira, né? Por assuntos qualquer assunto é motivo de te cancelar.
Então, eu acho que também a gente vai precisar viver isso no pós-pandemia, trabalhar esse tipo de coisa que vem desgastando o ser humano, faz perder a fé, a esperança no ser humano. Outro dia eu recebi um pedido de palestra assim, a senhora pode dar uma palestra do tipo assim, o ser humano tem jeito? Aí eu falei para a pessoa, eu não sei fazer essa palestra por enquanto, porque eu não sei responder se o ser humano tem jeito. Tem? Não podemos perder a esperança, né, Bernadette? Com certeza não. Outra preocupação, Bernadette, refere à dependência tecnológica. Eu trouxe, inclusive, uns dados aqui. Mais de 60%, 62,5% das pessoas passam mais de 3 horas conectadas. 49,1%, quer dizer, quase 50% das pessoas pesquisadas passam mais de 4 horas conectadas na internet. Você já está percebendo essa dependência tecnológica e que tipo de prejuízos isso pode trazer para a pessoa? Puxa vida, isso tem até nome, né? Chama nomofobia. A nomofobia é a dependência de celular, de smartphone, de tecnologia em geral, né? E a nomofobia já vinha sendo alertada antes da pandemia. E olha que curioso, Cristina. Antes da pandemia, os pais traziam os filhos aqui no consultório porque os filhos estavam dependentes de celular. Eles queriam que a escola guardasse o celular no armário, eles em casa tiravam o celular dos filhos. De repente, vem uma pandemia e faz com que o filho até durma com o celular, porque ele tem que estudar pela via celular. E aí agravou enormemente a dependência, porque agora aquilo que estava sendo retirado foi dado como um instrumento de trabalho e de estudo. E aí a principal consequência é distúrbio do sono, que ninguém mais dorme direito, recebe mensagem de madrugada. Estou falando de adolescente, de criança, de adulto, de idoso. Tem idoso que não desliga, não desconecta. As pessoas têm que ter uma predisposição para ser dependente de tecnologia, sabe? E aqueles que têm o prejuízo primeiro no sono, depois déficit de atenção. Déficit de atenção explodiu nessa pandemia. Ninguém dá conta de assistir uma aula online, ou de ficar conectado, ou de prestar atenção numa palestra, numa live, porque está cada vez mais difícil você focar atenção numa coisa só, porque agora você tem que fazer muitas coisas no celular, né? Então, além de problema de visão, porque o menino fica grudado ali, problema de coluna, cervical, que fica todo o tempo olhando para baixo, distúrbio do sono é o campeão, né? Porque não dormir. E todo o resto, irritabilidade, depressão também ao longo do dia, porque se você não dorme, você fica perigosa. Eu fico se eu não dormir. E qualquer pessoa que não descansa, porque quando você dorme, você está recarregando a bateria, como se fosse um celular. E se você não dorme, você está com a bateria na reserva, no vermelho o tempo inteiro. E aí, qualquer hora, você pode pifar. Então, na verdade, é muito preocupante esse transtorno. E aí, quando você vê que a pessoa está tendo um prejuízo, é caso psiquiátrico. Lá na USP, em São Paulo, Cristina, tem um centro de recuperação de viciados em tecnologia. E não é agora da pandemia, não, é de antes da pandemia, né? E a outra transtorno que acaba associado a essa nomofobia, sabe qual é? A fobia social. Antes eu também recebia jovens aqui no consultório porque não queriam sair, tinha fobia social. E olha o que a pandemia fez, legalizou a fobia social. Agora você pode ficar em casa, você tem que ficar em casa, né? Então a nomofobia, que é a dependência de celular e a fobia social ficou legalizada, são doenças legalizadas agora. E a hora que sair, eu não sei como é que a gente vai trabalhar a fobia social e essa volta gradativa para o trabalho, para a escola, né? Para a convivência, olho no olho, porque, Cristina, a gente ficou muito distante emocionalmente uns dos outros. As pessoas estão frias, elas confundiram isolamento social com abandono afetivo, passaram a não ligar, não se importar. Então, é preciso perceber o dano que a gente vai ter também com essa
esse déficit de socialização que a gente está construindo. É um déficit que eu não sei se vai ter reparo. De uma coisa eu sei, nós estamos selecionando bem quem a gente quer que volte para a nossa vida e quem a gente não quer mais que volte para a nossa vida. E isso a pandemia deixou claro. Alguma coisa a gente tem que tirar de positivo, né, Bernadette? Pelo amor de Deus. Fala para mim, não tem algumas pessoas que você gostou que o isolamento permitiu? Com certeza, acho que todo mundo, viu? Quem não tem, né? Então, essas que fiquem cada um na sua, né? As pessoas tóxicas. Exatamente, né? Então, alguma coisa a gente tinha que aprender, né? Mas o que a gente sabe é que de agora em diante a gente vai fazer escolhas. Tem gente que quer cuidar do outro e falta o oxigênio no meio do caminho e morre, né? Então, aquela metáfora do avião, que não é uma metáfora, é uma solução de vida, né? Vão cair máscara primeiro em você e depois você atende quem está à sua volta. Né? Então, isso é uma metáfora para a vida. A gente também tem que fazer isso. Na pandemia, é a primeira vez na história que eu e meu paciente vivemos o mesmo drama. Eu estou dentro do mesmo drama que o meu paciente. Eu perdi parente, eu também estou na pandemia, meu esposo teve Covid, meus filhos também tiveram, só eu que não tive. Mas eu estou dentro do drama do paciente. E é novo isso. Como que eu lido? Eu tive que descobrir formas de lidar para poder ensinar o meu paciente a lidar também. E uma das coisas que eu falo, ó, cuida de você e faz com que cada um da sua casa cuide também, né? Cada um cuidando de si, nós vamos ter todo mundo cuidado, né? A gente está chegando ao final da nossa entrevista. Nosso agradecimento a vocês que estão aí na linha de frente, enfrentando tudo e cuidando da nossa saúde mental, porque é igual você falou, não sabemos até quando, né? Até quando isso vai se estender. E quero terminar essa entrevista, Bernadette, com você dando a sua mensagem final. E eu tenho certeza que essa entrevista vai ajudar a alertar e despertar para muitas questões que a gente precisa estar atento. Então, abro o espaço para as suas finalizações. Então, uma das coisas que eu sempre digo é que um dia a gente vai morrer, mas todos os outros dias a gente vai viver. Então, que a gente não se ocupe muito da morte, mas sim da vida. Tem muitos outros pensamentos que dizem assim, todas as pessoas morrem, mas só algumas vivem. Então, não basta não morrer, a gente tem que aprender a viver. E eu sinto muito e lamento muito por todos os mortos dessa pandemia, mas eles representam apenas uma consciência maior da nossa finitude, da nossa transitoriedade, da nossa do quanto que a gente é pequeno diante da morte, né? Ou seja, a morte é democrática, ela leva pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, ela não escolhe, né? E eu vejo que essa pandemia, nós não sabemos ainda, mas ela trouxe alguns ensinamentos, algumas mudanças nos hábitos de vida. Então, eu acho que o convite maior que a gente pode fazer no dia de hoje é entender exatamente isso, que a gente não pode morrer antes de morrer. Morrer antes de morrer é você perder o brilho nos olhos, é você perder a esperança, é você achar que o ser humano não tem jeito. Morrer antes de morrer é você endurecer o seu coração. Morrer antes de morrer é você não ligar para um amigo e num momento de luto. Morrer antes de morrer é você simplesmente não se importar com nada, nem com ninguém, né? Então tem muita gente que não morreu na pandemia fisicamente, mas já morreu internamente. E eu acho que a gente precisa acordar e ressuscitar essas pessoas, porque como diz a oração de São Francisco, é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. Aquela oração, ela dá
o tom final do que a gente poderia deixar como mensagem num momento de pandemia. Se a gente pegar a oração da serenidade, que é do amor exigente, que a gente passa a perceber que tem coisas que a gente não pode mudar, mas aquilo que a gente pode mudar, nós vamos nos empenhar para mudar. E a outra oração é essa de São Francisco, que a gente procure mais amar que ser amado, compreender que ser compreendido, e mais do que tudo, lá no final, que fala que é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, para aqueles que perderam seus entes queridos, né, que entenda que existe uma vida eterna. O único jeito de curar a solidão é sendo solidário. Naquilo que você puder ser solidário. Então, eu agradeço a oportunidade também e de todo o meu coração eu desejo mesmo isso, que as pessoas encontrem o consolo para isso que aconteceu, para essas perdas da vida, né? Sendo útil, produtivo e solidário. Muito obrigada. Linda mensagem. Linda, Bernadette. Obrigada de coração. Obrigada. Viu?